Há muitas formas de se chegar a conhecer o pensamento de Jung. Para quem gosta, eu sugiro o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, onde você vai poder ter contato com toda a biografia que Jung faz sobre sua história, sobre as suas vivências e, inclusive, suas visões, que trouxeram uma base fundamental para a elaboração da sua própria teoria. A seguir, exponho, então, uma das visões de Jung, que está no início do livro. No início de 1944, fraturei um pé e logo depois tive um infarto cardíaco. Durante a inconsciência, tive delírios e visões que provavelmente começaram quando, em perigo de morte, administraram-me oxigênio e cânfora. As imagens eram tão violentas que eu próprio concluí que estava prestes a morrer. Disse-me minha enfermeira mais tarde. O senhor estava como que envolvido por um halo luminoso. É um fenômeno que ela observara, às vezes, nos agonizantes. Eu tinha atingido o limite extremo, e não sei se era um sonho ou êxtase. Seja o que for, aconteceram coisas muito estranhas. Parecia-me estar muito alto no espaço cósmico, muito ao longe, abaixo de mim. Eu via o globo terrestre banhado por uma maravilhosa luz azul. Via também o mar de um azul intenso e os continentes. Justamente sob os meus pés estava o Ceilão e na minha frente estendia-se o subcontinente indiano. Meu campo visual não abarcava toda a Terra, mas sua forma esférica era nitidamente perceptível e seus contornos brilhavam como prata através da maravilhosa luz azul. Em certas regiões, a esfera terrestre parecia colorida ou machetada de um verde escuro, como prata oxidada. Bem longe à esquerda, uma larga extensão, o deserto vermelho alaranjado da Arábia. Era como se ali a prata tivesse tomado uma tonalidade alaranjada. Adiante, o mar vermelho, e mais além, como no ângulo superior esquerdo de um mapa, pude ainda perceber uma nesga do Mediterrâneo. Meu olhar voltara-se sobretudo para essa direção, ficando o restante impreciso. Evidentemente, via também os cumes nevados do Himalaia, mas cercados de brumas e nuvens. Não olhava à direita. Sabia que estava prestes a deixar a Terra. Mais tarde, informei-me de que distância dever-se-ia estar da Terra para abarcar tal amplidão, cerca de 1.500 quilômetros. O espetáculo da Terra visto dessa altura foi a experiência mais feérica e maravilhosa da minha vida. Após um momento de contemplação, eu me voltei. Postaram-me, por assim dizer, dando as costas ao Oceano Índico, com o rosto voltado para o norte. Parecia-me agora virar em direção ao sul. Algo de novo surgiu no meu campo visual. A uma pequena distância, percebi no espaço um enorme bloco de pedra, como um meteorito, quase do tamanho de minha casa, talvez um pouco maior. A pedra flutuava no espaço e eu também. Vi pedras semelhantes nas costas do Golfo de Bengala. São blocos de granito marrom escuro, nos quais às vezes se escavavam templos. Minha pedra era também um desses escuros e gigantescos blocos. Uma entrada dava acesso a um pequeno vestíbulo. À direita, sobre um banco de pedra, estava sentado na posição de lótus, completamente distendido e repousado, um hindu de pele bronzeada, vestido de branco. Esperava-me sem dizer uma palavra. 2 degraus conduziam a esse vestíbulo. No interior, à esquerda, abria-se o portal do templo. Vários nichos, cheios de óleo de coco, em que ardiam mechas, cercavam a porta de uma coroa de pequenas chamas, claras. Isso eu realmente vira em Kandy, na ilha do Ceilão, quando visitava o templo do dente sagrado. Inúmeras fileiras de lâmpadas a óleo cercavam a entrada dele. Quando me aproximei dos degraus pelos quais se chegava ao rochedo, ocorreu-me algo estranho. Tudo o que tinha sido até então se afastava de mim. Tudo o que eu acreditava, desejava ou pensava, toda a fantasmagoria da existência terrestre se desligava de mim ou me era arrancada. Processo extremamente doloroso. Entretanto, alguma coisa subsistia, porque me parecia então ter ao meu lado tudo o que vivera ou fizera, tudo o que se tinha desenrolado à minha volta.
Poderia, da mesma maneira, dizer: estava perto de mim e eu estava lá. Tudo isso, de certa forma, me compunha. Eu era feito de minha história e tinha certeza de que era bem eu. Eu sou o feixe daquilo que se cumpriu e daquilo que foi. Essa experiência me deu a impressão de uma extrema pobreza, mas ao mesmo tempo de uma extrema satisfação. Não tinha mais nada a querer nem a desejar. Poder-se-ia dizer que eu era o objetivo, era aquilo que tinha vivido. No princípio, dominava o sentimento de aniquilamento, de ser roubado ou despojado. Depois, isso também desapareceu. Tudo parecia ter passado. O que restava era um fato consumado, sem nenhuma referência ao que tinha sido antes. Nenhum pesar de que alguma coisa se perdesse ou fosse arrebatada. Ao contrário, eu tinha tudo o que era e tinha apenas isso. Tinha ainda uma outra preocupação. Enquanto me aproximava do templo, estava certo de chegar a um lugar iluminado e de aí encontrar o grupo de seres humanos aos quais na realidade pertenço. Então, finalmente compreenderia. Isso também era para mim uma certeza, em que relação histórica me alinhava. Eu ou minha vida? Eu saberia o que houvera antes de mim, porque me tornara o que sou e para o que minha vida tenderia. Minha vida vivida me apareceu frequentemente como uma história sem começo nem fim. Tinha o sentimento de ser uma perícope histórica, um fragmento ao qual faltasse o que precede e o que se segue. Minha vida parecia ter sido cortada por uma tesoura numa longa corrente e na qual muitas perguntas tinham ficado sem resposta. Por que aconteceu isso? Por que trouxera comigo tais condições prévias? O que fizera eu dela? O que dela resultaria? Eu tinha certeza de que receberia uma resposta a todas essas perguntas assim que penetrasse no templo de pedra. Aí compreenderia por que tudo fora assim e não de outra maneira. Eu me aproximaria de pessoas que saberiam responder a minha pergunta sobre o antes e o depois. Enquanto pensava nessas coisas, um fato atraiu minha atenção. Debaixo da Europa, ergueu-se uma imagem. Era meio médico, ou melhor, sua imagem circundada por uma corrente de ouro ou por uma coroa de louros dourada. Pensei imediatamente: ora, veja, é o médico que me assistiu, mas agora parece em sua forma primeira, como um basileus de Cos. Durante sua vida, foram um avatar desse basileus, a encarnação temporal da forma primeira que existe desde sempre, ele agora em sua forma original. Sem dúvida, eu também estava na minha forma primeira. Não cheguei a percebê-lo, somente imagino que deva ter sido assim. Quando ele chegou diante de mim, pairando como uma imagem nascida das profundezas, produziu-se entre nós uma silenciosa transmissão de pensamentos. Realmente, meu médico fora delegado pela terra para trazer-me uma mensagem. Protestavam contra a minha partida. Não tinha o direito de deixar a terra e devia retornar. No momento em que percebi essa mensagem, a visão desapareceu. Decepcionei-me profundamente. Tudo parecia ter sido em vão. O doloroso processo de desfolhamento tinha sido inútil. Não me fora permitido entrar no templo, nem encontrar os homens entre os quais tinha lugar. Na realidade, passaram-se ainda 3 semanas antes que me decidisse a viver. Não podia alimentar-me, tinha aversão pelos alimentos. O espetáculo da cidade e das montanhas que via do meu leito de enfermo parecia uma cortina pintada com furos negros ou uma folha de jornal rasgada com fotografias que nada me diziam. Decepcionado, eu pensava: agora eu preciso voltar para dentro das caixinhas. Parecia, com efeito, que atrás do horizonte cósmico haviam construído artificialmente um mundo de 3 dimensões, do qual cada ser ocupava uma caixinha. E de agora em diante deveria de novo convencer-me que viver nesse mundo tinha algum valor. A vida e o mundo inteiro se me afiguravam uma prisão e era imensamente irritante pensar que encontraria tudo na mesma ordem. Apenas experimentara a alegria de estar despojado de tudo e eis que de novo me sentia, como todos os outros homens, preso por fios dentro de uma caixinha. Quando estava no espaço, não tinha peso e nada podia me atrair. E agora, tudo terminado. Sentia resistência contra meu médico, porque ele me conduzira à vida. Por outro lado, inquietava Arine por ele. Por Deus, ele está ameaçado.
não me apareceu sob a forma primeira? Quando alguém chega a essa forma, é que está para morrer e desde então pertence à sociedade de seus verdadeiros semelhantes. Repentinamente tive o terrível pensamento de que ele deveria morrer no meu lugar. Procurei fazê-lo entender da melhor maneira, mas não me compreendeu. Então me aborreci. Por que finge ignorar que é o Basileus de Cos e que já reencontrou a sua forma primeira? Quer me fazer acreditar que não sabe? Isso me irritava. Minha mulher reprovou a minha falta de amabilidade que eu demonstrava em relação a ele. Ela tinha razão, mas ele me contrariava, recusando-me a falar de tudo o que vivêramos em minha visão. Deus meu, é preciso que ele preste atenção. Não pode ficar despreocupado assim. Gostaria de falar-lhe a fim de que tomasse cuidado consigo. Era minha firme convicção de que ele estava em perigo porque o vira em sua forma original. E, com efeito, fui seu último paciente. Em 4 de abril de 1944, sei ainda exatamente a data, fui autorizado pela primeira vez a sentar-me à beira da cama e, nesse mesmo dia, ele se deitou para não mais levantar. Soube que tivera um acesso de febre. Pouco depois morreu de septicemia. Era um bom médico, tinha algo de gênio, senão não teria aparecido sob os traços do príncipe de Cos. Durante essas semanas, o ritmo de minha vida foi estranho. Durante o dia, sentia-me frequentemente deprimido, miserável e fraco, e ousava com dificuldade fazer um movimento. Melancolicamente pensava, agora preciso voltar a esse mundo cinzento. De tarde adormecia e o sono durava até perto da meia-noite. Então acordava e ficava desperto, talvez 1 hora, mas num estado muito particular. Ficava como que num êxtase ou numa grande beatitude. Sentia-me pairando no espaço, como que abrigado no meio do universo, num vazio imenso, embora pleno do maior sentimento de felicidade possível. Era a beatitude eterna. Não se pode descrevê-la. É extraordinariamente maravilhosa, eu pensava. Os que me cercavam também pareciam encantados. A essa hora da noite, a enfermeira tinha o hábito de esquentar minha refeição, porque somente então podia tomar algum alimento e comer com apetite. Durante certo tempo, pareceu-me que a enfermeira era uma velha judia, muito mais velha do que na realidade, e que preparava pratos rituais. Quando a olhava, acreditava ver um halo azul em torno de sua cabeça. Eu próprio me encontrava nos parques Rimon, o Jardim das Romãs, e aí se celebrava o casamento de Tiferes com um Malkuth. Ou então era como se eu fosse o rabino, se não Ben Yosh, cujas bodas eram celebradas no além. Era o casamento místico, tal como aparecia nas representações da tradição cabalística. Não poderia dizer o quanto isso era maravilhoso. Eu não deixava de pensar, é o Jardim das Romãs, é o casamento de Malkuth com Tiferes. Não sei exatamente que papel eu desempenhava na celebração. No fundo, tratava-se de mim mesmo. Eu era o casamento, e minha beatitude era de um casamento feliz. Jung continua contando essa história, numa profundeza, com visões, com representações, mergulhando dentro de si mesmo e mergulhando dentro daquilo que vivera. Para quem quiser, tiver interesse, é só procurar o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Visões, página 289.